Hoje vamos entender por que os vagões da Triolite utilizam 3 células de carga ao invés de 4. Para quem não sabe, eu estou aqui com uma miniatura de um vagão da Triolite. Ele sempre terá 2 células de carga na parte traseira e 1 célula de carga na parte frontal do misturador. Então são ao todo 3 células de carga, enquanto que a maioria dos outros equipamentos do mercado, dos outros misturadores, utilizam 4. Mas por que será que esse sistema da Triolite é tão eficiente e tão preciso na qualidade de mistura, utilizando uma célula de carga a menos? Não é contraintuitivo? Eu sou o Fabiano Meira, trabalho aqui na Baumann, sou físico e engenheiro civil, professor de cálculo estrutural. Tenho muitos anos de experiência com isso e hoje eu vou tentar explicar para vocês por que isso acontece. O que há de diferente na geometria desse equipamento para que ele seja mais preciso que os demais com 1 célula de carga a menos. Bom, tudo isso começa com a geometria utilizada, que é a de um triângulo. Fisicamente, geometricamente, a estrutura triangular é sempre muito mais estável do que uma estrutura com 4 pontos de apoio, por exemplo. Eu tenho aqui o exemplo de um tripé. Notem, eu tenho 3 pernas. Imagina que em cada perna dessa aqui do tripé eu tivesse 1 célula de carga. Colocando ele aqui sobre a mesa, ele fica em perfeito equilíbrio, aí você vai me dizer, mas é claro, a mesa é plana. Mas isso não é um problema para as estruturas triangulares, né? Essa pirâmide formada aqui pelo tripé. Se eu encolher uma das pernas, por exemplo, vou deixar uma das pernas bem curtinhas e as outras com o mesmo comprimento, vocês vão ver que ele continua sendo uma estrutura estável. Ou seja, mesmo tendo uma diferença entre a altura dos pés, continua sendo completamente estável, né? Imagina que cada ponto desse daqui é uma célula de carga do vagão, os 2 traseiros e o frontal. Mesmo tendo uma que está passando por um buraco ou por uma elevação do terreno, as outras continuam fornecendo a estabilidade necessária. Agora imagina se você tivesse uma estrutura com 4 apoios. Não precisa ir muito longe, basta você imaginar a sua cadeira, essa cadeira em que você pode estar sentado nesse momento, se ela tivesse uma perna mais curta que a outra. Será que mesmo tendo 4 pernas, se uma delas não tiver exatamente o mesmo comprimento das demais, a cadeira vai ficar estável? É claro que não. É fácil perceber que a cadeira vai ficar manca se uma das pernas for mais curta ou se ela estiver colocada sobre um buraco ou sobre uma elevação. E é essa a grande dificuldade dos equipamentos que utilizam 4 células de carga. Para que ele tenha uma boa precisão, é necessário uma série de ajustes que, com o passar do tempo, vão se perdendo e a estrutura acaba perdendo muita eficiência, muita precisão do sistema de pesagem. Então, resumindo, os vagões da Triolite têm um sistema de pesagem muito eficiente com 3 células de carga por mérito da própria natureza, por mérito da própria matemática, da própria geometria, já que estruturas com 3 pontas são mais estáveis do que estrutura com 4 pontas. Quer mais um exemplo para você perceber o quanto isso é comum no nosso dia a dia, mas talvez a gente não se dá conta? Já reparou na estrutura treliçada das pontes? Já notou que é sempre um triângulo emendado em outro, emendado em outro, emendado em outro? Por que aquilo não é feito com um quadrado, com 4 pontos de apoio? Porque o triângulo é mais estável. Numa casa, a estrutura da cobertura de uma casa é sempre composta por vários subsistemas triangulares. E você pode encontrar uma série de outros exemplos que provam o que eu estou dizendo. Então, é por isso que esse vagão aqui é tão preciso com 3 pontos de apoio. Espero ter ajudado.